mundos. Eu sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Pessoas reais com histórias reais. Hoje, meu convidado, ele é engenheiro, ele teve uma longa trajetória na agroindústria, é uma pessoa positiva e altamente persistente. Recebam hoje Paulo Colpo. Amém. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Ao nosso Conexões Eternas Podcast. Ok, prazer. Paulo, eu já começo assim, começando, sabe? Sim. Nosso podcast. Porque assim, eu gostaria muito de saber a tua trajetória de vida. Aí, você sempre foi muito ativo. Você viajava para muitos lugares. Eu quero que você conte essa vida frenética que você vivia. Ok, sim, senhora. Bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e fui estudar em Porto Alegre. Lá, eu fui estudar engenharia lá. Fiz engenharia, estava fazendo engenharia, nós montamos uma empresa de prestação de serviço, onde a gente fazia manutenção em banheiros públicos e coisa mais. Eu não odiava aquilo. Uhum. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um frigorífico em Sarandi, no Rio Grande do Sul. E eu, mais que depressa, aceitei e fui embora. Fui lá, fiz o frigorífico. Lá eu conheci a minha primeira esposa. E com isso, terminando lá, eu fui chamado para trabalhar em Criciúma, Santa Catarina, onde tinha uma empresa lá com abatedouro de aves e abatedouro de suínos. Pela experiência que eu tive com abatedouro de suínos, eu fui contratado para cuidar lá. E eu cuidava da manutenção, a engenharia toda. Isso me fazia eu ficar doido, porque não era só os abates, tinha toda a parte de criação, tanto de suínos como de aves. E eu tinha que administrar isso aí tudo. E eu tinha uma miopia muito alta. Eu tinha 8 graus de miopia e aquilo me atrapalhava um monte, porque qualquer tempinho dá um chuvisco, meu óculos já embaçava e começava as confusão. E lá eu soube que tinha um médico, me lembro até o nome hoje, que fazia cirurgia de miopia. E isso em que ano, Paulo? 88. 88. Eu fui para 80, eu fui lá para lá, e em 88 eu resolvi fazer a cirurgia. E com isso, aquela época era feito com bisturi, onde ele cortava a córnea, para acertar o grau, acertava a curvatura da córnea. E com essa situação, eu perdi o olho direito. Perdi a córnea do olho direito. E eu não quis mais mexer ali e comecei só a cuidar do olho esquerdo, que era o olho que me fazia enxergar. E ficou bom, ficou bom. Depois surgiu o laser, surgiu um monte de tecnologia e eu enxergava bem dele. Até 2022, que eu enxergava bem. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Bom, por que eu perguntei da data, né? Porque 1988, como você disse, tinha era com bisturi. Então, era muito a olho nu, né? Olho nu, hoje é muito mais preciso. Sim, hoje é equipamento que faz, né? É preciso. Muito bem. Então, você fez essa cirurgia, na hora ficou boa. Primeiro dia até melhorou um pouquinho. Mas depois passaram quantos anos? 30 e poucos. 30 e poucos anos. Daí que começou a pegar o negócio. E aí o pessoal da Copavel, de Cascavel, me chamou para trabalhar lá. E eu fui. Pedi demissão ali e fui lá como autônomo e tal. E fui fazer o frigorífico para a Copavel e daí eu comecei a trabalhar para todas aquelas cooperativas ali. Nesse momento você estava sozinho, você não tinha família, filhos? Tinha família. Já tinha? Em Criciúma nasceu as minhas 3 filhas. Eu casei e tinha 3 filhas. E como é isso? Você falou assim, tá, pessoal, agora... Peraí, vamos todo mundo junto. Nossa, e iam junto? Tudo junto, sempre junto. Para Cidrolândia elas foram, para Cascavel foram, todo mundo junto, entendeu? Tá certo que eram pequenas, né? Mas, depois de Cascavel, elas vieram aqui para Curitiba para estudar. Fizeram faculdade, as 3 e tal, tá tudo bem. E eu resolvi me aposentar agora em 22 e resolvi fazer o transplante. Aí, de 88 a 2022. Isso. Tá. Aí olho só.
um olho Mas só. daí eu fazia vários tratamentos novos nesse olho ali, no olho bom, e estava funcionando bem. Tá, peraí, Paulo. Peraí que eu não entendi. Vamos lá. Em 98, você fez a cirurgia dos olhos da miopia. Ficou bom. 88. Até 2022, você estava com os dois enxergando. O outro não. Por que que o outro... Porque eu não mexi mais, eu perdi a córnea e não quis mexer mais. Tá, então Entendeu? em que momento você perdeu a córnea? Eu perdi Com a córnea cirurgia. com a cirurgia da miopia lá. Então, é isso que eu não tinha entendido. Em 88, você fez a cirurgia, E não logo ficou depois, bom, então. Não ficou bom, Você eu perdeu a- perdi uma vista. Então, você perdeu a vista e ficou com uma só. Uma só. Mas continuou com essa vida frenética? Sim, uma só. Uau! E o medo de fazer? Pois O medo é. de fazer o transplante. Aí, você fez a cirurgia eu estou pedindo para eu entender, tá? Porque é importante Tá, ok. isso. Você fez a cirurgia de miopia, deu problema, né? Perdeu a córnea, perdeu o olho. Ficou com o olho bom. Cuidou Ok. desse olho bom. Isso aí. E aí precisou fazer transplante, porque você tinha os Eu 8 tinha graus que de miopia. Não, mas quando eu fiz a cirurgia, ficou bom. Eu comecei a enxergar melhor. Entendeu? Mas só do olho esquerdo, que era o olho que ficou que deu certo a cirurgia Ah, tá. da Você córnea. fez nos dois, Eu da fiz córnea nos dois. dos dois. Tá. Entendeu? Aham, só E um. aí eu comecei a tratar desse olho bom e fiquei com medo de fazer o transplante de córnea que eu tinha que fazer. E fui tocando e o olho estava bom. E estava funcionando bem. Até 2022, que eu resolvi fazer o transplante de córnea. Sim. E onde é que faz o transplante? Eu comecei a fazer pesquisa Sorocaba. Aquela coisa de ter medo de fazer as coisas de médico, né? Tu confia totalmente no médico. É. E aí eu vi que Sorocaba era o local que estava. Aí eu fui a Sorocaba, encaminhei meus papéis para fazer, entrei na fila, eu estava em 240 no dia que eu fiz. No outro dia eu fui olhar, eu estava em 170 na lista. Eu digo, eu vou para lá, vou ficar lá em Campinas, eu tenho uma filha que mora em Campinas. Vou fazer em seguida eu já faço transplante. Quando eu chego em Campinas, deu derramamento de sangue no olho bom. E aí fechou tudo. Um com problema de córnea e o outro com problema de derramamento de sangue. Aí eu comecei a fazer um tratamento lá, em março de 2022. Um tratamento com injeções dentro do olho para parar o sangramento. Já fiz 8, para ter ideia. E aí, agora parou. Eu cheguei aqui em Cascavel, em Curitiba, eu cheguei domingo, vindo de lá. Eu fiz mais ele me deu um óculos para o olho do derramamento, que já está bom. Tá, mas bom, vamos não? lá, só um pouquinho. Vamos voltar lá. Teve um derramamento, do nada. Do nada. Como que, tipo, sabe o que eu quero perguntar? Pra gente ter consciência, assim, o que você sentiu? Como que foi esse derramamento? Para que eu tenha consciência, assim, se acontecer, o que você tem que fazer? Pois é, tem que consultar um oculista imediatamente, porque tem cura. Tá, entendeu? mas o que você sente? Sente nada, tu não vê? Não tu não sente enxerga. nada. Não, tu não enxerga. De repente para de enxergar. De repente, cria uma bola na frente, que é Preta sangue, ou preto, quê? preta, é sangue, e tu para de enxergar. Uau. No meu caso, porque eu só estava com esse olho, eu parei de enxergar. E aí entra o desespero, né? Totalmente. Aí eu comecei, a minha filha me levou num médico famoso lá em Curitiba. Em Curitiba não, em Campinas. E com isso eu comecei um tratamento lá há 3 anos atrás. Faz 3 anos que eu estou cuidando desse olho. Agora, essa semana passada, que ele me deu um óculos para me usar. Deu uma receita de um óculos para mim e eu mandei fazer lá. Então, assim, é uma coisa assim que é um imprevisto, a gente fica numa insegurança total, dá um desespero por causa a visão é uma coisa que a gente não fica dependente de todos. E aí, até para viajar, eu não conseguia viajar, porque tu não enxergava. Então, tu ficava numa cama, lá, deitado, porque não dava para sair, tu não enxergava nada. Aí, eu já estava inscrito para fazer o transplante e começaram a me chamar. E o médico que eu estava tratando, o doutor, ele disse não, para não fazer naquele momento. Eu fui deixando. Daí eu disse, antes de vencer, no último dia, tu me avisa que daí eu vou aí e faço. E foi o que aconteceu.
6 meses depois eu fiz o transplante. Aí eu comecei a enxergar um pouquinho, entendeu? E aí depois eu recebi um óculos. Esse óculos que eu estou usando agora só tem lente de um lado, só do olho transplantado. Do olho do derramamento não tem grau ainda. Agora que eu mandei fazer um com um grau, que eu recebi a semana passada um grau para me fazer nesse óculos, esse olho. Então, assim, durante todos esses 3 anos, o desespero que dá... Eu não consigo dirigir, eu não consigo ler, que eu lia muito o físico, e hoje eu só escuto audiolivro. Eu tenho um tablet lá que tem milhões de coisas, YouTube e tudo mais, eu só fico escutando. Vejo pouco, porque eu não consigo fixar muito o olho. Então, essa está sendo... Agora, com o óculos novo, eu vou ver como é que vai ser a adaptação e tudo mais. A expectativa é muito boa. Olha só, por que eu falei que você é persistente, né? Agora está explicado. Passou por todas essas situações, né? De repente, poderia ter acontecido outra coisa. Sim. Né? Mas não. Fui lá, vou cuidar do meu olho. Eu sempre escuto você. Não, agora eu vou para Campinas, vai dar certo. Vai dar certo. Aí fica lá, não deu muito, mas vai dar certo na próxima. É isso aí. Então, eu sempre escuto assim, você dizendo, a tua positividade me fascina. Porque senão, se entrar na depressão, é muito pior. É o que me aconteceu. Você entrou na depressão, eu né, entrei Paulo? na depressão e aí que começou a cabeça não funcionar direito. Tu começou a esquecer das coisas. Mas só um parênteses aqui. Durante 6 meses, você ficou na cama, dependendo dos de outros. alguém, né? Porque você não enxergava. Não. Foi nesses 6 meses, aí, essa questão da depressão? Não. Ou foi quando a Depois, depressão? mesmo depois, porque mesmo até agora, a semana passada, eu tinha uma insegurança muito grande com esse olho, se eu ia conseguir enxergar dele ou não, se ia melhorar a minha visão ou não. Aí, essa vez, eu conversei bastante com o médico lá. Aí ele me deu esse óculos e disse que eu tenho uma chance ainda de fazer um laser nesse olho do transplante, para melhorar um pouco mais. Daí me animou, entendeu? Mas foi agora. Porque até então, nesse olho que eu fiz o transplante, eu não enxergo perfeito. Não tenho visão, eu não consigo ler fisicamente. Eu vejo num tablet, no celular, que eu aumento a letra e consigo ver alguma coisa, mas não ler uma leitura como a gente fazia num livro. Sabe o que eu lembrei agora? Na realidade, quando você disse, né? Eu tenho ceratocone. Então, faz muito tempo eu sei que eu tenho ceratocone e a visão não chega a ter essa visão, mas a visão é bem ruim. Minha mãe tem, eu falei assim, mãe, você tinha que me dar para mim isso, né? Podia ter dado para outro irmão, mas está tudo certo. Eu consigo enxergar, consigo fazer vida normal, porque a gente acostuma a enxergar mal. E eu lembro que... por que eu estou dizendo isso? Vou explicar. Que eu ia num médico fazia muito tempo, no mesmo médico. E eu confiava muito naquele médico. Então, ele fazia as refrações e tal, e eu dizia... Eu já estava acostumada que não ia mudar a minha visão. Eu dizia, vou fazer por fazer. E aí chegou uma ótica. E eu até porque eu quero falar dessa ótica Color Lab no Xaxim, que são os meus óculos, que todo mundo pergunta dos meus óculos. Foi incrível, porque o Tiago falou, ele me fez o óculos com aquela refração que o médico tinha passado, de muitos anos que eu estava com ele. E eu falei, não, mas eu estou enxergando mal, estou enxergando pior do que eu estava enxergando. E ele, muito gentilmente, muito delicadamente, falou assim, Andréia, vai em outro médico. Eu falei, nossa, mas como que eu vou em outro médico? A gente fica, né? E você fala assim, mas eu vou... Como assim? Esse médico me cuida faz tanto tempo. E eu fui. Fui numa médica... Puxa vida, quisera eu lembrar do nome dela agora. Mas eu fui nela, ela fez lá a refração, eu fui sem expectativa. Paulo, foi a coisa mais linda. Porque quando eu recebi meu óculos... Eu fiquei tão grata. Eu enxerguei. Eu falei, gente, eu não preciso de lente, porque me machuca usar lente, né? Porque a lente é dura. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque vão buscar uma segunda opinião, uma terceira. E a gente não faz isso. Né? A gente não faz isso, porque a gente acha que está enganando o médico. Mas não. Mas
vai buscar uma outra opinião, que foi o que você fez também, eu né? fiz, e, inclusive, eu comecei a pesquisar e perguntar para os médicos que eu estava indo lá, por que aconteceu esse derramamento. Daí ele me falou, a miopia traz uma película, um gel, um tipo de um gel atrás da retina, da tua visão, e é cheia de veias de sangue. E como eu estava tomando um remédio para o coração, na época, isso aí afina o sangue e a qualquer batidinha que tu dá fica marcado. E eu acho que foi isso. Daí eu parei de tomar esse remédio, inclusive, por conta própria, porque o coração não fui consultar mais, agora que eu estou fazendo os exames do coração. Hoje eu tenho consulta. E com isso eu deu o derramamento. Aí é uma membrana cheia de veias que obstrui a visão. A miopia é isso. E aí tu tenta resolver uma parte da frente, mas da de trás tu não mexe, entendeu? E aí que começou a acontecer toda essa coisa da minha cegueira. Mas olha que coisa, né? Tá melhorando, aí vou cuidar do coração. Não, eu tô rindo porque é uma coisa, não é para rir. Não é. Mas não. essa tua trajetória, né? Eu lembro quando eu te conheci, você contando, eu falei, não, mas não é possível. Eu falei, não, mas não terminou ainda, né? Aí eu tomei o remédio do coração para cuidar do coração e daí de novo a visão. Tá. E agora eu tô acertando a visão, já vou botar um óculos aí, fim da semana que vem eu coloco o óculos. De repente você não enxergava mais, aí você buscou o quê? O audiobook. Audiobook. Buscou alternativas. E para mim é me informar. Então eu tenho muito audiobook, tem muitas coisas de religião que eu estou estudando também. Então tem muita coisa de tudo que é assunto no coisa. E todo dia eu ligo o meu tablet lá e fico escutando. E você liga sozinho. Aí Sim, você consegue. sim. Porque Não, você eu tô sabe o enxergando. trajeto. Eu estou caminhando hoje na rua. Eu Uhum. tenho uma meta de 10 mil passos por dia. Estou chegando. Ontem eu fiz 15. Para te entender, ontem eu fiz 15 mil passos, caminhando para lá e para cá. Então, assim, eu não consigo ficar parado. O parado, para mim, é a cabeça diferente, que tu começa a pensar um monte de coisa. Então, eu preciso estar ativo. E é isso que Como que você lidou com essa depressão? Conta pra gente o que você pode ajudar as pessoas. Ixi. A depressão é ter uma atividade. Tu não pode ficar parado. Porque se tu ficar parado, tu começa a pensar um monte de besteira. Então, tu tem que... A leitura, para mim, era um ponto de fuga, entendeu? E com isso, eu comecei a usar audiobook, coisa assim. Eu tenho muitos HD lá, um pendrive lá, que eu coloco no meu tablet para me escutar. E tem muito assunto. Só que os meus PDF que eu lia muito, eu não consigo ler. Sim. Me dói as vistas e aí começa a dor de cabeça, aquela coisa toda. E eu não sei, agora porque eu tenho, a minha visão periférica está muito pequena. Então eu consigo caminhar na rua, a pé, eu fico só ando a pé. Então eu saio de casa, vou para um lado, para o outro, para caminhar, só para caminhar. E agora, inclusive, eu estou querendo voltar a fazer a minha academia, que eu tinha parado por causa que eu não podia aumentar a pressão do olho. E quando tu tá na academia, tu aumenta a tua pressão interna, entendeu? E com isso aumenta a circulação de sangue lá dentro e essas possível derramamento ainda, porque eu não consegui tirar as membranas de sangue que estão lá. Eu simplesmente tô caminhando só, não consigo fazer muita coisa. Mas agora eu já acertei porque eu vou começar de novo, de leve, porque era uma coisa que me faz bem. A ginástica faz bem. Está comprovado já, né? Que ajuda também na depressão, o exercício físico. Exatamente. Eu tenho feito um pouquinho em casa, mas não é o objetivo. E uma coisa que muita gente não faz é ir no oculista, olhar o fundo de olho, né? Não é só, eu estou enxergando bem, eu não estou. Mas a gente precisa saber se o olho está saudável. Eu tenho que daqui a 2 meses fazer uma tomografia, já está marcado lá em Campinas para fazer. Então, como eu comecei o tratamento lá, e está dando certo, que ótimo. Eu continuo fazendo lá. Que ótimo. Eu tentei fazer aqui, mas a primeira coisa que me receitaram foi uma lente de contato
de colocar. Tu tira o óculos, tu não enxerga para colocar. Esse aqui tu enxerga quase nada. E qual hospital, para a gente saber? Lá em Campinas, é um hospital? Não, é um médico, Dr. Carlos Porto. Carlos Porto, oftalmo mesmo. É, oftalmo. Olha, tu tem que ver o movimento que o cara tem lá, é um senhor de idade já, bastante. Que ótimo, né? A gente tem que honrar também quem ajuda a gente, Sim, não é claro, verdade? com certeza. Muito bem. E agora, se você indo para lá, digamos assim, hoje, como você tá, você conseguiria ir para onde você quer? Com óculos novo, talvez Com eu vá. óculos novo. É, porque vai me dar outra vida. Inclusive, eu mudei o grau do olho transplantado. Aham. Então, eu estou trocando as duas lentes. Trocando uma lente que não tem nada, esse aqui, estou botando um grau. E no outro olho, eu estou melhorando um pouco a minha visão com um óculos novo. Então, eu acredito que vai dar para ler, para fazer tudo que eu preciso fazer. Você falou de uma parte prática que eu perguntei para você. Fala algo para a pessoa que possa ajudar quando está em depressão. Você falou buscar uma atividade. Só que a pessoa, quando está em depressão, ela não quer fazer nada. Mas esse é o erro. Uhum. Porque Mas o que pode impulsioná-la a que ela queira fazer? Uma motivação. Qual Pois foi é. a tua? A minha foi começar a ler e aprender sobre os meus problemas, e o que poderia melhorar, o que poderia piorar. Comecei a caminhar, sair para a rua, Exercício físico. porque, olha, é difícil tu ficar dentro de casa e em depressão ainda tu tem que sair. Então, procura sair caminhar na rua. Já é um grande... Se tu tiver uma academia perto para te fazer, conversar com as pessoas é outra coisa que te motiva bastante. Então, mais ou menos isso. Mesmo sem ter vontade. Mesmo sem ter então, vontade. é você se empurrar mesmo. Se empurrar. Tu tem que ter uma empurrada. Quem sabe pensar em algo que te faz feliz. Tem gente que pensa... Eu tenho uma amiga que ela teve depressão profunda. Depressão profunda. Eu lembro quando eu a vi, assim, eu fiquei muito assustada. E ela foi, né, buscar ajuda e tal. Mas o que ajudou foi ela olhar os filhos. Ela falou, Sim, eu preciso estar motivação. bem, porque se eu não estiver bem, quem vai cuidar deles? Tem que ter uma motivação, né? Eu fiquei pensando assim, nessa minha cegueira, será que eu vou ficar dependendo das filhas agora para viver? Tá vendo? A Então, autonomia te trouxe... Eu quero ter uma minha autonomia de novo, é isso que eu estou buscando. O pensar em eu ter autonomia, continuar com autonomia, Sim. ou encontrar de novo na autonomia, te motivou, Me motivou a fazer. ir atrás da solução. Olha quanta coisa que a gente pôde levar para o pessoal, não é? Viu? Que bom. Quanta informação, quanta e inspiração. Hoje tem muita informação na internet. Tu consegue muita coisa sobre tudo. Mas tem que cuidar também, né? Tem que cuidar, não pode entrar no falso. Eu comecei a ir na religião também, é outra coisa que eu comecei a pesquisar e ir a fundo mais e buscar. Com isso, dá uma animada, porque tem que ter meu Deus e coisa a mais, né? E isso motiva a gente também, né? Então, é uma maneira de tu sair da depressão. É a religião, o exercício físico e, sei lá, aí fazer alguma coisa que gosta. Perfeito. Olha aí, ó. Vamos buscar motivos para estar aqui. Né? Isso aí. Na religião, na família, isso ou algo aí. que você... Os netos. Os netos. Muito bem. Você sabe que a gente tem uma tradição aqui no nosso podcast? Não. Nós temos uma tradição, Paulo. Nossa tradição eu sempre peço um conselho. Se você puder dar um único conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, sinta lá, qual o conselho você daria? Ixi, é difícil ser conselheiro, né? Depende de cada um. Cada um tem um problema e uma solução. E tem que ser analisado o problema para achar uma solução. Então, é difícil de tu dar um conselho genérico, né? Então, pensa em você. Pensa assim, ou um conselho que você recebeu de presente ao longo da tua vida,
Ou algo que você aprendeu, que você fala, nossa, isso as pessoas precisam saber? Na verdade, o conselho que eu recebi desde o início foi informação. Estudar. Tu tem que estudar. Aí que foi a situação de eu ficar muitos anos estudando. E daí tu buscar uma atividade que te dê um prazer. Quando eu estou dentro de uma obra, dentro de uma indústria que eu fiz o projeto, me dá um prazer muito grande, entendeu? E isso te dá uma motivação para te sair da coisa. E é por isso que eu quero voltar agora. Eu quero voltar e ficar vários anos trabalhando ainda, porque não dá para ficar parado. Que coisa linda. E eu torço por isso. Obrigado. Viu? Vai dar certo. Vai dar certo. E vai todo mundo torcer também. Tudo bem. Depois a gente vai Ótimo. contar. Tá bom, ótimo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Se algo inspirou, se você lembrou de alguém que fez sentido o que a gente falou nesse episódio de hoje, compartilhe. Lembre de curtir, de comentar e compartilhar. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, com Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada.